Bem-vindo, Jamil. Tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Saudações, Olha Gustavo. só, Jamil está lançando o livro Luto. Já dá para comprar nas livrarias virtuais, Jamil? Já está em todas as livrarias virtuais, naquelas grandes multinacionais e nas pequenas, para não citar o nome de ninguém aqui. Mas estão todos aí à disposição. Então deve ter na livraria de rua, lá na Realejo, em Santos. Nas livrarias, quando você fala, os livreiros de rua precisam continuar existindo. Valorize uma livraria perto de você, como nós, né, Dri, valorizamos a Realejo do Tarrã, lá em Santos. Olha só, Jamil, não sei se você conhece o Gustavo Mendes. Gustavo era o principal imitador da ex-presidenta Dilma, né? Mineiro como ela, candidato agora a deputado federal lá de Minas Gerais. Eu estava conversando com ele antes aqui, com o Carlitos, sobre essa decisão. A gente vai falar mais do livro, tá? Mas eu queria, antes, começar pela notícia do dia, que é a embaixada americana ter soltado essa nota, Jamil, deixando o Bolsonaro no vácuo, né? Deixa eu colocar num contexto, porque essa reunião foi muito importante, não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. O que é que não aconteceu? Os aplausos ao final. O que não aconteceu? A chancela internacional ao projeto de golpe. Alguém de dentro do governo, extremamente, eu diria, numa posição de muita influência, me ligou logo depois da reunião para dizer o seguinte: Rovai, vocês não estão entendendo, vocês da imprensa não estão entendendo. Isso aqui não é uma reunião para ter um impacto real. Essa é uma reunião para ser manipulada depois nas redes bolsonaristas para provar, entre aspas, que existe um respaldo internacional em relação às críticas em relação às urnas e ao processo eleitoral. Bom, o que é que foi feito naquele momento? Os embaixadores, os diplomatas que saíram daquela reunião, saíram extremamente constrangidos e, acima de tudo, se sentindo usados. Usados por um governo que convocou aquela plateia para, basicamente, depois usar os grupos bolsonaristas nas redes sociais, etc. A gente sabe muito bem como funciona, para dizer o mundo inteiro agora sabe da fraude, suposta fraude que vai acontecer na eleição brasileira. E o que fizeram essas embaixadas? A da Suíça, por exemplo, onde eu moro, inclusive, imediatamente o embaixador foi lá e tuitou, dizendo: nós confiamos no sistema democrático brasileiro. E aí você tem, e essa é a principal notícia, como você falou, os americanos colocando uma nota dizendo: qual é a tradução da nota da embaixada americana? Nós não caímos na ladainha, na mentira de Jair Bolsonaro. Essa é a tradução do diplomatês para o português daquela nota. E é claríssima a nota. Nós não caímos na ladainha, nós não caímos na mentira, e, além disso, nós não seremos usados por vocês, o bolsonarismo, para justificar, eventualmente, um golpe. Então, é importante, a comunidade internacional está extremamente ciente de toda a crise brasileira. Na ONU, eu te digo, isso aconteceu já no final de junho, alertas muito claros da cúpula da ONU dizendo: essa eleição é um risco, e nós estamos aqui já em alerta em relação a essa eleição. O que fez o governo brasileiro quando a ONU emitiu esse alerta? Disse o seguinte: não toleramos interferências na nossa eleição. A ONU não está fazendo nenhuma interferência. Está justamente dizendo: não cabe nenhuma dúvida sobre a democracia brasileira neste momento. Tá? Então, é uma eleição com uma eleição brasileira com uma rara repercussão internacional. Eu estou aqui há 22 anos, e isso, para quem está no exterior, a gente sabe disso. A eleição brasileira não é assunto internacional. Ela é assunto internacional quando ela vira um questionamento. E agora, esse é o momento. Muito bem. Ô, Jamil, e só fazer mais uma pergunta, depois eu abro para o Gustavo também te perguntar,
Quadri, você falou que, então, assim, a eleição brasileira, em geral, não tem repercussão. Mas você que participa de muitos eventos internacionais, há uma perspectiva, há uma discussão sobre um eventual golpe no Brasil por parte desses embaixadores? Eles têm falado disso? Eles têm te perguntado sobre isso? Eles têm chegado para você e as suas fontes, em várias embaixadas, e dito que a posição de um país X ou Y será essa ou aquela, se o Bolsonaro de fato tentar um golpe no Brasil? Existe, deixa eu colocar, Rovai, existe uma enorme preocupação em relação ao que pode acontecer com o Brasil. Isso não tem nenhuma dúvida. Essa preocupação existe, ela é colocada de uma forma explícita por parte das instituições internacionais e por parte desses embaixadores na condição de anonimato. Muita gente acha, mas é anonimato porque de fato não é verdade. Não, não é isso. É porque a preocupação ela é profunda e esses governos são muito cuidadosos sempre que falam de um outro país. Então, é por isso que, na maioria das vezes, você vê embaixadores falando na condição de anonimato. Não é porque eles estão se escondendo, é porque o que tem em jogo é muito grave. Tá? Então, é só para deixar muito claro isso. Agora, sim, há uma enorme preocupação internacional em relação ao Brasil. Por quê? Porque o que está em jogo no Brasil, para o mundo, não é Jair Bolsonaro. Não é Jair Bolsonaro que está em jogo. Para o mundo, o que está em jogo é a extrema-direita. O Brasil é uma das principais, eu diria hoje, a principal plataforma de sobrevivência e de influência da extrema-direita no mundo. Mas tem a Hungria. Sim, a Hungria, perdão, gente, a Hungria cabe dentro da cidade de São Paulo. Tá? Em termos de influência política, extremamente limitada. Então, para a extrema-direita ter um Brasil, não é pela dimensão do Brasil territorial, é pela dimensão do Brasil nos debates diplomáticos, na influência política do Brasil. O Brasil é hoje, neste mês, o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Tá? Então, não é um país qualquer. E, portanto, ter a extrema-direita no poder no Brasil interessa para grupos em várias partes do mundo. Por isso que essa eleição é uma eleição que está mobilizando a extrema-direita mundial. Você vê, desde o Vox, na Espanha, até os movimentos ultraconservadores americanos, todos engajados em reeleger Jair Bolsonaro. Por conta de Jair Bolsonaro? Claro que não. Claro que não. Duvido que saibam, inclusive, pronunciar o nome dele. Isso é irrelevante. O que é relevante é a manutenção da extrema-direita no poder num país que importa no mundo. Isso é o que está em jogo em outubro. E por isso essa eleição brasileira ela é curiosa, porque é uma eleição com uma repercussão mundial. Não, insisto, não porque o Brasil é gigante pela própria natureza, não. É porque ali está em jogo a sobrevivência de um grupo que vai tenta influenciar nas resoluções da ONU, na postura da OMS sobre aborto, na postura de entidades específicas sobre liberdade de expressão. Então, o Brasil cumpre uma função para a extrema-direita no mundo. Se Jair Bolsonaro perder a eleição, é a extrema-direita no mundo que perde justamente a capacidade de influenciar vários desses órgãos internacionais. E já perdeu nos Estados Unidos com Trump, né? Então, esse grupo, né, do Steve Bannon e tal, ele acaba mais enfraquecido. Perdeu também recentemente na Colômbia, tinha grandes chances de ganhar a eleição. Lê os superchats, a gente passa para o Gustavo para ver se ele tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, eu queria falar antes do superchat, posso? Claro, por favor, Gustavo. Eu estava falando antes do Jamil entrar. Jamil, é uma honra estar aqui contigo. Sou um grande admirador seu, você é um cara incrível. E a gente estava falando antes sobre a importância de pararmos com as discussões tolas de cozinha, de botequim, de alianças da esquerda, o que é verdadeira esquerda, o que não é, Lula com Alckmin, etc. Isso já está formado, o cenário está formado e a gente sabe muito bem por quê. Aliás, acredito eu que o Alckmin seja peça fundamental aqui no Brasil
para barrar o golpe, né? E provavelmente o centro será o fiel dessa balança para barrar o golpe, pendendo para o lado do presidente Lula. Então, ainda há esse caso. Porém, você trouxe aqui um fato, que não é um fato novo, mas que é um fato que nós não estamos nos atentando, que, de fato, o Brasil é o último país a resistir com um governo de extrema-direita. Então, há essa organização de um mundo que tem interesses na manutenção da extrema-direita, de ter pelo menos um grande representante, como o Brasil, nesse meio, e que ele não perca. Você acha que até que ponto esses países poderiam interferir nessas eleições? Você acha que com o golpe eu não acredito? Você acredita no golpe? Você acredita em financiamento? Você acredita no quê? Eles já estão por aqui? Como? E eu não estou nem falando de Jovem Pan e CNN. Não precisa. Eu entendi. Gustavo, antes de mais nada, um abraço. Te acompanho também há muito tempo. É muito legal estar aqui contigo. Algumas questões. Primeiro, o financiamento internacional da extrema-direita é uma realidade. Tá? Então, ela existe. Ela existe e é eficaz, e ela tem uma forma muito consolidada. Então, não é novo o financiamento da extrema-direita no mundo e que vai lá socorrer os seus atores principais pelo mundo. Então, sem ilusão aqui, a extrema-direita mundial vai fazer o que for necessário para Jair Bolsonaro vencer a eleição no Brasil. Esse é o ponto número 1. Eu queria dar um passo atrás, e o que a Adri falou, em relação ao último grande país, acho que foi ela que falou, né, ou foi o Gustavo, o último grande país que importa no mundo sobre a extrema-direita. Quando Donald Trump perdeu a eleição, ele tinha uma Damares Alves, não sei se você sabe, Gustavo, o Rovai talvez não saiba. O Trump tinha uma Damares Alves, era uma secretária de assuntos de família, né? Não da família dele, né? A gente sabe que tem uma confusão no Brasil quando fala família, de que família a gente está falando, mas enfim, não era disso, era secretária de direitos da família, da proteção da instituição da família. Chama Valerie Huber. Muito bem. No último dia de governo do Trump, ele já tendo sido derrotado, ainda dizendo que era fraude, não sei o que e tal, ela, como secretária de família, manda um e-mail para todas as ONGs, todos os grupos ultracatólicos, os reacionários, todo aquele grupo, manda um e-mail geral dizendo: foi uma honra ter servido a esse governo, foi uma experiência impressionante, estamos nos despedindo, mas vocês da sociedade civil que estão ao nosso lado, se quiserem continuar a luta, e peço que todos continuem a luta, favor entrar em contato com a Embaixada do Brasil em Washington. Então, vamos lá. Você conhece na Olimpíada aquela modalidade que passa o bastão e é a vez do outro correr? Foi isso que o Trump fez quando saiu. Presidente Jair Bolsonaro, é contigo agora. Está aqui o bastão, é você que tem que correr agora pela extrema-direita no mundo. Isso está escrito num e-mail. Isso não é uma teoria da conspiração. É a representante do Trump informando aos reacionários do mundo que, a partir de agora, quem representa aquele governo de extrema-direita é o Brasil. Está dito isso. Então, eu insisto, quando a gente fala em o que está em jogo nessa eleição brasileira, claro que para nós o que está em jogo é a democracia. Claro que para nós é a civilização contra a barbárie, sem dúvida nenhuma. Mas para eles tem outra coisa em jogo. Essa é a primeira questão. Segunda questão que você colocou sobre Já foi financiado. E o Bolsonaro já foi financiado na eleição passada por essa extrema-direita, né, Jamil? Claro, inclusive aqui na Os disparos telefônicos, de WhatsApp. Sim,
isso a Patrícia Campos Melo mostrou. Agora, além disso, você tem os grupos ultracatólicos em Polônia, uma relação direta com membros do governo brasileiro. Então, você tem a relação, a rede Sabe o que é o mais engraçado? É que aquele governo que fala contra o globalismo é o que mais usa justamente o tal do globalismo, pelo menos as redes globais da extrema-direita, para se manter no poder também. Então, não venha com essa de que, não, porque aqui somos só nós. Não caia nessa ladainha. Agora, esse é um ponto. Agora, o outro que você falou é sobre a oposição. Eu falava com Steve Levitsky outro dia, o professor da Harvard, que escreveu aquele livro Como as Democracias Morrem. E a grande preocupação dele era justamente em relação à oposição, não ao governo, dizendo que, olha, está na hora de o Brasil entender que a oposição democrática ela é um bloco. Ela não adianta você inventar que são grupos diferentes. Porque para a extrema-direita só existe um desafio, que é a democracia. Então, você só tem hoje, de fato, se você quer acabar com essa eleição de uma forma pacífica e vitoriosa, é que a democracia vença. E para a democracia vencer, todos os grupos que defendem a democracia precisam estar do mesmo lado. Ponto. Interessante. Ou seja, né, o que é agora um movimento para tirar o Bolsonaro, né? Porque senão aí a barbárie continua indo por mais. Eu tô com um pouquinho de desculpa, mas eu sou muito sensível e eu me compadeço, eu tenho muita compaixão e eu tô compadecido com a extrema-direita no mundo porque passaram o bastão para o cara mais burro que... Se o Bolsonaro fosse qualquer outra pessoa, não é? Chegaria ao final da corrida. Mas como ele é de extrema direita e ele usou esse termo extremo, está na cabeça dele extremo, ele é extremamente burro, incompetente, ele não sabe fazer o jogo dele. Ele está fazendo o jogo na reta final, quer dizer, ele deixou... Na hora de pegar o bastão, ele nem pegou, ele esqueceu, saiu correndo sozinho. Aí a menina do Trump atrás dele com o bastão. Pega! Pega, filha da... Você esqueceu? Se o Orbán fosse o Bolsonaro, tá? O Orbán, que por mais... Ele é extrema-direita, tudo isso, mas em termos de organização, em termos intelectuais, eu diria, em termos de formação, em termos, inclusive, de estratégia política, o Orbán é um gênio. Entende? Então, você tem uma pessoa do outro lado, é que ele governa um país irrelevante no mundo. Agora, se fosse o Orbán o nosso Bolsonaro, meu caro, ele teria lidado com a pandemia, ele teria dito, essa pandemia vai nos destruir, vamos lidar com ela, vacina para todo mundo, máscara para todo mundo, isso aqui não é uma gripezinha, vamos lá, todo mundo, vamos derrotar esse inimigo. E aí, quem é que pararia ele na eleição? Podia ser pior, né? Talvez, porque né? Se a gente for pegar mesmo a posição do Bolsonaro durante o processo de vacinação, né? Se ele tivesse feito como o Bibi de Israel e tivesse vacinado todo mundo, né, teria sido diferente. Né? Melhor para a população, melhor para a população, pior para a democracia, exato, provavelmente. Exato, isso que eu quis dizer. Que é... Dri, De Lorenzo, temos superchats antes? Hoje ainda temos Fala Rovai, viu, gente? E vamos falar um pouquinho do livro do Jamil aqui, que eu quero que ele explique para a gente, e para o Gustavo, que vai ter que sair na livraria de rua lá para comprar, porque eu tenho, Gustavo, você não tem, entendeu? Tenho, preciso muito, urgente. Então, reflexões sobre a reinvenção do futuro. Mas, Dri, lê o superchat e a gente vai falar disso. Exato. Deixa eu ler e agradecer. Augusto Feitosa. Jamil, não há sustentação para golpe, porém a estratégia da extrema-direita para tumultuar as nossas eleições está funcionando? Depois o Jamil comenta, eu vou ler todos aqui, fazer uma rodada. Ivo Miranda Gomes, muito obrigada, está chegando de novo membro. Augusto Feitosa,
Camila, não existe suporte para golpe no Brasil. Acho que ele tinha feito com o nome errado. Luciano Nogueira, muito obrigada, aqui também chegando. Lúcio Pereira de Santana, o jornalista César Calejon fala que Michele herdará o pós-bolsonarismo e será mais perigosa por ser mais argilosa, cínica e está ligada aos evangélicos. Muitas vezes discursa como num culto. Tem a Caio Batista da Silva. Gustavo, tô com saudade da Marcela fora Temer. E tem aqui Antônio Gorski, muito obrigada pelo super sticker. Júlio César Beraldi, tem que ter a Dilma falando da Anitta. E tem também Felipe Souza. Vocês realmente acreditam que Bolsonaro será preso? Eu preferia morto porque não dá para querer na justiça brasileira. Não vamos desejar a morte de ninguém. Mercedes, voto Gustavo Mendes, federal, Léo Patrick, estadual, Calil, governador, Lula, presidente. E tem ainda aqui o Sérgio Marques, Meca na Brasa, só santista sabe. Como estão as mobilizações e manifestação a favor da democracia? Temos que ocupar as ruas para proteger a nossa democracia. Parece que teve uma reunião das entidades que organizaram alguns atos de impeachment. Exatamente. É isso, Rovai. E Carol Senhoroto, muito obrigado por ter se tornado membro aqui nesse nosso programa. A gente precisa muito de membros e membros. Jamil, fala um pouco do seu livro. Queria te ouvir aqui. A Fro estava falando que o livro é lindo. Eu li assim, 2 capítulos, para dizer a verdade. Eu achei que a nossa entrevista era semana que vem. Me atrapalhei aqui, está até comentando com o teu assessor, mas vou devorá-lo aqui nas próximas Que a gente vai tirar férias, gente. Então, já temos exatamente. Um monte de leituras aqui. Uma semana... Ele vai comigo para as férias. Exato. Aí a gente troca aqui os nossos. Mas vamos lá. Então, o Jamil fala do livro, depois o Gustavo vai ter que ter a imitação da... Por favor. Olha, Renato, na verdade, é um livro que é uma convocação para a gente... reinventar esse futuro. Por quê? Porque a gente tem... E o luto não é o luto da morte, é o luto de eu luto e um convite para que a gente lute. Agora, essa luta, ela precisa partir de alguns pressupostos. O principal pressuposto é de que a democracia não está garantida e que a gente precisa lutar por ela todos os dias. Não adianta você achar que ela veio na certidão de nascimento. Ela não vem escrita ali sexo, idade, 10 dedos na mão e democracia. Não está na certidão de nascimento. A gente precisa fazer com que ela aconteça todos os dias. Para fazer com que ela aconteça todos os dias, uma das funções é garantir que os direitos básicos sejam estabelecidos para todos, porque senão nós não temos uma democracia, nós temos algo diferente, uma democracia eleitoral, talvez, uma eleição a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, dependendo do que você quiser. O que a gente está falando aqui é sobre garantir que a democracia possa existir diariamente. O que é uma democracia que existe diariamente? É quando ela existe na escola, é quando ela existe em forma de saneamento básico, é quando ela existe na forma de dignidade do ser humano. É ali que ela existe. E é ali que ela vale. Porque o que é a democracia? É a promessa para aquela sociedade de que o destino... Claro, a gente sabe que as estrelas, a lua, a gente não sabe controlar o destino claro que não, das nossas vidas, claro que não. Mas a democracia é alguma promessa de que o nosso futuro depende também das nossas escolhas. Não só das escolhas na hora da eleição, mas na escolha de como a nossa sociedade forma um pacto para ser governada. Então, é um desafio que a pandemia colocou escancarada, né? A gente às vezes acha que a pandemia aconteceu lá no século passado, quase, né? Quando você olha, mas ela colocou questões extremamente profundas. Ela colocou questões de sobrevivência. E depois disso, nós tivemos, sim, aí no caso brasileiro, uma dúvida muito grande sobre a sobrevivência da democracia. O livro, ele tenta apontar algumas dúvidas, algumas perguntas
perguntas, alguns questionamentos sobre como reinventar o futuro. Tem uma coisa que a pandemia, com isso eu concluo, tem uma coisa que a pandemia ensinou, que nada é irreversível. Né? A gente achava que não é possível que um vírus vai vir aqui e vai destruir tudo. É possível. Então, a pandemia nos deu essa aula, duríssima. Agora, se nada é irreversível, se nós não controlamos qual é o próximo passo, né, de uma sociedade, é também uma oportunidade para que a gente, de uma forma coordenada, construa o próximo passo. Que a gente influencie no que vai ser a sociedade a partir de agora. E essa é a tentativa do livro, de justamente colocar alguns debates sobre saúde, sobre educação, sobre o discurso do ódio, sobre o que é democracia, para que a gente possa pensar nesse futuro. O futuro, não um termo orgulhoso, eu vou desenhar o futuro, eu sou superpoderoso. Não. É um gesto de humildade, de dizer, esse sistema fracassou. O que nós temos fracassou. A gente precisa inventar uma coisa nova, muito melhor e que garanta direitos para todos. Essa reinvenção e essa luta que eu convoco todos vocês. Bom, muito bem, Jamil. Parabéns, viu? Excelente. Gustavo Mendes. O quê? É para fazer aditivo? Imita. Você acha que eu trouxe o Jamil Chad aqui para quê? Não, eu achei que era para me dar um presente maravilhoso, que era estar com esse grande homem, que vai estar na livraria em São Paulo, dia 29 agora. Não é isso? 29 de julho, às 18 horas, na Livraria Simples. É aqui do lado. Puta, a gente não vai estar aqui. Olha, senão eu ia... Inclusive, eu comprei outro dia lá, livraria de rua, como a gente tá falando. É uma pessoa muito simpática, você disse, que a dona, né, Dri? Ela veio trazer o livro aqui. A gente está... Olha, por isso que livraria de rua é legal. A gente precisava dar um livro de presente, era o livro do Fernando Moraes, do Lula, que a gente sabia que a pessoa queria. E aí não achei, eu fui aqui na livraria, na reserva não tinha, que o dono também é muito simpático. E a Adri descobriu que tinha essa livraria aqui do lado, na Rua Rocha, 259, onde vocês que moram na região da Paulista vão lá buscar o livro do Jamil. E a dona pegou e trouxe o livro aqui na porta para gente. Rapaz, isso é tudo bom. É uma espécie de iFood, não é? iBook. 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 iBook, rapaz. E dia 29 a gente vai estar no Rio. Senão eu ia lá ver o Dia 27 eu vou lançar o nosso livro, meu e do Serginho, em Niterói. E dia 22 em Maricá, como combater o fascismo, né? Que a gente discute aí como combater o fascismo nas redes, no âmbito do meio digital. Depois eu vou mandar um livro aí para o Jamil, vou aproveitar que ele está aqui, deixo com a livreira aqui para ele ter. E senão a gente estaria aqui a te dar um abraço, Jamil. Gustavo Mendes. Então, olha, Dilma comentando o apoio da Anitta ao presidente Lula seria algo mais ou menos... Olha, primeiramente, boa tarde a todos, Jamil, Dri, todo mundo, Renato, vocês são muito importantes para que se possa fazer. Para que se possa fazer a questão da conversa e do debate político-ideológico. Quando eu vi a cantora Anitta, eu já tinha visto ela numa série da Globo, que era a presença de Anitta, mas era outra atriz. Quando eu vi essa agora, que está fazendo a Anitta, cantando, eu fiquei muito feliz. E eu me vi nela, porque eu vi que ela tem um show das Poderosas, que foi um grande sucesso da vida dela. E eu fui a primeira poderosa eleita desse país. Então, eu me enxergo muito na Anitta. Eu danço como ela, não vou rebolar aqui por uma questão de enquadramento de câmera, e temos tatuagens semelhantes. Não vou dizer aonde,
não vou dizer o que, fique na cabeça de todo mundo. Lula no primeiro turno. Beijo na Ai, Gustavo. Essa tatuagem da Dilma, rapaz. Vou mostrar para ela esse vídeo. Eu vou mandar para ela. Apoia a minha pré-candidatura a deputado federal. Isso, gravou um vídeo e tudo. Eu tô muito feliz, eu fiquei muito contente. O Aloysio Mercadante me chamou num canto assim, com aquele jeito do Aloysio, né? O Aloysio Mercadante que tem aquela simpatia, aquela energia boa de alguém que está fazendo quimioterapia, né? Ele me chamou num canto, radiando alegria e bom humor, mas deu um sorrisinho. E eu falei, caramba, você sorri. Ele, que não, filho da puta. E depois disso, com as palavras tão lindas, ele disse assim, manda uma mensagem para a Dilma, porque ela precisa te apoiar. Afinal de contas, você foi muito importante durante o golpe, você não abandonou ela, ficou do nosso lado, tal, humanizou ela. E eu mandei a mensagem para ela e ela foi muito carinhosa, como sempre, respondeu. Então, a Dilma... e eu acho que as pessoas, eu vejo nas ruas, conversando com as pessoas, o quanto que as pessoas se sentem arrependidas muito de terem embarcado na onda midiática contra a presidenta, viu? Realmente, ela foi muito injustiçada. As pessoas falam isso e elas tentam, de certa forma, transferir para mim um carinho que elas não podem dar a ela pessoalmente, né? A Dilma é muito reclusa e tal, mas está aí na campanha, ativamente nessa campanha. Aliás, é a convocação. Se a gente está encerrando aqui, aproveitar que o Jamil está aqui, convocar todo mundo realmente a se envolver, porque a gente precisa espalhar essa mensagem para todo mundo, em todo canto. Claro, Bolsonaro não discuta. Ei, espectador do Fórum TV, presta atenção. Não discuta. Bolsonaro enraizado não vai mudar o seu voto. Você pode ter argumentos, você pode ter estudado em Harvard, para ele, foda-se. Ele não sabe nem que diabo é isso. Ele está cagando para isso. Não bata tambor para maluco dançar. Mas existem milhões e milhões de votos que estão flutuando, soltos por aí, que foram nas eleições passadas brancos, nulos, ausentes, que votaram e se arrependeram. É com essas pessoas que a gente tem que falar. E eu volto a repetir, como é que vamos ganhá-las? Com afeto. Trazê-las todas para a gente. A gente perdoa. Nosso campo democrático, progressista, de esquerda, a gente perdoa. A gente traz para junto. A gente não manda matar inimigo. Nós não somos aqueles que mandam matar Marielle. Nós não somos aqueles que invadem festa porque a festa é de alguém que a gente não apoia, não gosta, e mata o aniversariante. Nós não somos esse tipo de pessoa. A gente traz para junto. A gente conversa, a gente educa, a gente ensina. Afinal de contas, se a gente perder a esperança no diálogo e na educação, a gente perdeu a esperança no ser humano. Porque o que nos difere dos animais é exatamente isso. A conversa, o diálogo e a educação. Tá bom? Ô, Gustavo, fiquei sabendo aqui pelo WhatsApp, enquanto você falava, que a Anne, esposa do Edgar, que mora em Extrema, acabou de decidir que vai votar em você para deputado federal, né? Então, manda um beijo para a Anne, que está aí, que é de Extrema Sul de Minas. E queria mandar um beijo, que o Flávio me disse que tem uma pessoa, a Dona Santa, né? Que mora em Poços de Caldas, que é Minas também, né? Que tem 83 anos e assiste todos os dias o Fórum 11h30. Que depois ela conta para os filhos como foi. Então, agora, Dona Santa, a senhora pode falar que a senhora viu aqui o Jamil, o Gustavo, o Carlito Neto hoje, e que foi um baita programa, Dona Santa. Ó, um beijo para a senhora. Beijo para a Dona Santa. Beijo, Dona Santa, que a senhora possa abençoar a gente, Vossa Santidade.
Beijo. Isso aí. Gustavo, Jamil, muito obrigado. Eu vou ter o Fala Rovai ainda hoje. E já vou pedir para fazerem um corte do Gustavo imitando a Dilma e depois um corte do Jamil aí para divulgar o livro. Eu quero o corte da minha pergunta para o Jamil. Porque Tá a bom. pergunta foi boa e a resposta foi melhor ainda. Muito bom, é isso aí. Vai ter corte no final de semana da parte inteira de vocês. Exatamente. Beijos, Beijo, Jamil, tudo beijo, bom. Gustavo, muito obrigada.